Olá, meu nome é Ruth Carvalho e você está no canal Mulheres da Palavra. Nesse canal nós meditamos sobre a Palavra de Deus. Nesse canal eu divido com vocês um pouco do que Jesus tem ministrado ao meu coração. E hoje eu quero dividir com vocês a experiência de ter lido o livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, da Elizabeth George. Eu tô segurando assim porque eu tô segurando minha filha com o outro braço. Aí não tá dando direito pra me mostrar, mas ó, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, Elizabeth George. Você consegue encontrar aí esse livro nas livrarias evangélicas, nos sites também. Esse livro aqui eu indico pra vocês porque quando a gente fala de ser uma mulher de Deus, geralmente vem todo um estereótipo construído na cabeça da gente. O estereótipo de... Eu não estou dizendo aqui que uma mulher que é dessa forma, ela não é de Deus. Veja bem o que eu estou dizendo. Que vem aquele estereótipo de uma mulher que vive em jejum constantemente, que fala várias línguas estranhas, que vive de coque, e eu não tenho nada contra isso, porque eu até tenho um vídeo de coque também. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos a tendência de colocar na aparência algo que deve ser gerado no coração. E quando é gerado no coração, como diz Provérbios capítulo 4, ou é o versículo 22 ou 23, quando é gerado no coração, vai dirigir os meus passos, vai conduzir a minha vida. Então, eu entendo que antes de qualquer coisa, uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que teme a Ele, é uma mulher que tem vida no secreto. Esse livro da Elizabeth George já começa incentivando as mulheres a terem uma vida devocional, ou seja, a terem firmes suas disciplinas espirituais, se esforçarem para estarem lendo a palavra de Deus, para crescerem em santidade, para crescerem na disciplina da oração, na disciplina do jejum. Então, ajuda-nos a compreender que precisamos ter essas raízes muito bem estabelecidas. Nós precisamos ter essa vida devocional no cotidiano, na prática, para poder florescer. Porque, gente, quando o Salmo 1 vai falar do varão que teme ao Senhor, ele vai comparar como uma árvore que está plantada junto às águas. Então, ninguém vê aquela raiz, mas é aquela raiz que está sustentando toda aquela árvore. Que esse livro me ensinou. Esse livro também me ensinou a cuidar melhor da minha família, a cuidar melhor do meu esposo. Tem alguns capítulos que é bem focado nisso. É o pastor desse, né? Que é a submissão, o que é amar de verdade. Amar é se entregar. Nós somos chamados a amar dessa forma. Nosso esposo, nossos filhos, nossa família, nossos irmãos da igreja. Nós somos chamados a fazer isso, se sacrificar. Eu sei que hoje o que nós temos ouvido é que nós precisamos nos realizar, que nós precisamos buscar nossos sonhos e tal, a qualquer custo. O que eu estou dizendo é que tentam colocar na nossa mente que eu só serei feliz quando eu tiver, quando eu for. E Deus, Ele já nos dá um caráter, já nos dá uma identidade hoje, agora. Você não precisa de mais nada para ser feliz, porque você já tem Cristo. E Ele é aquele que preenche todas as coisas. Ele é suficiente. Então, não estou dizendo que você tem uma aspiração a isso, a aquilo, outro é pecado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você faz disso um ídolo, e o que a mentalidade desse mundo tem pregado é tornar ídolo na tua mente, ser satisfeita só quando tiver isso ou quando tiver aquilo, e não você já ser satisfeita em Deus para depois buscar isso como uma segunda coisa. Deus é prioridade e as demais coisas, amém, serão acrescentadas.
Compreende o que eu estou dizendo, mulher? Então, também vou falar sobre os nossos filhos, kids. Vamos falar das crianças, né? Como que a gente deve valorizar as crianças. Por quê? Porque às vezes a mulher, quando ela acha que ela é de Deus, ela coloca a igreja acima da sua família. E não é assim. Primeiro vem Deus, depois família, depois ministério. Então a Elizabeth George nos ensina bastante sobre isso. Nós precisamos cuidar da nossa família, amar nossa família, dar a primazia para eles também. E eles se sentem importantes. E que nós possamos ter toda a vigilância, que nós possamos ter toda a sabedoria para amar nossa família, servi-la. O que mais que Elizabeth George ensina? Ensina também sobre o cuidado com a casa, o cuidado no lar. Eu ainda tenho muito que aprender, gente. Eu tô casada há apenas 6 anos, tenho essa bênção de Deus de 3 aninhos e tô aprendendo, ainda tenho muito para aprender, muito mesmo. Mas eu amei esse livro, amei o que a escritora nos ensinou, porque ela nos ensina a ver o trabalho em casa aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus tem muito valor você cuidar do seu lar. Porque em Tito capítulo 2, do versículo 3 ao 5, um dos detalhes lá do discipulado feminino é que elas cuidem bem do seu lar, sejam boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, quando eu cuido bem do meu lar, quando eu cuido bem das minhas coisinhas, eu também estou revelando Cristo às pessoas. Quando elas entram na minha casa e elas sentem paz. Elas têm a presença de Deus quando estão dentro da minha casa. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor se agrada. Então, eu não estou fazendo isso, não é somente para o meu marido, não é somente para os meus filhos, mas também para o Senhor primeiramente. Porque a Bíblia diz que façam tudo para a glória de Deus. Não como aos homens, mas como ao Senhor. Acredito que é Colossenses 3, alguma coisa. Gente, eu sou péssima para decorar o versículo e capítulo, mas quando eu editar o vídeo eu coloco, tá? Então, o que mais que fala? Fala também sobre as prioridades para fluir no ministério. Ela enfatiza bastante que nós não podemos sacrificar nossa casa para poder fluir bem no ministério. Isso é muito importante, como eu falei para vocês anteriormente. Mas que nós possamos saber dividir. Saber quando eu preciso abrir mão de dar um estudo bíblico para poder cuidar da minha família. Ou quando é um momento para mim poder dar um estudo bíblico, cumprir com alguma agenda, ajudar em alguma coisa na igreja. Por quê? Porque quando a gente começa a ter satisfação no lar, a gente às vezes nem quer sair mais do lar para ir servir na igreja, mas que você rompa, mulher. Você rompa o casulo. Tem um período do casulo, sim, e eu vivo esse período. Mas quando o Senhor nos chamar, que nós possamos entender que é Ele que está nos chamando e que nós possamos ir, que nós possamos renunciar o nosso conforto, porque começa a ser também uma zona de conforto, estar em casa, que nós possamos entender quando for Ele dizendo venha ministrar a palavra, venha dar um estudo bíblico. Oi. Quando o papai chegar, eu vou mostrar que eu vou comer chocolates. Tá bom. Então, que nós possamos romper. Quando for o momento de romper, nós saberemos qual é a voz do nosso pastor. Porque uma ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, que nós possamos compreender. Talvez o Senhor já esteja te chamando para romper o caso. E é isso. Então, que vocês possam procurar esse livrinho da Elizabeth George, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, porque ele é magnífico, muito bom mesmo. Que nós possamos aprender a refletir o coração de Deus em tudo, na nossa vida devocional, na nossa vida com o nosso marido, com nossos filhos, no cuidado da casa e no ministério, tá bom? Então é isso. Que Deus possa abençoar vocês e até a próxima. Dá tchau, mãe, não é isso? Tchau!